O grafite está para o rap, assim como o picho está para o punk. Como assim? Vou te explicar aí minha linha de raciocínio agora. Esses dias eu estava refletindo um pouco sobre a história do grafite, que é um dos 4 elementos do hip hop, né? E o ambiente todo do hip hop aí tem como um gênero musical aí em destaque o rap, né, mano? Pra quem não sabe, pelo amor de Deus, os 4 elementos do hip hop não são água, terra, fogo e ar. Os 4 elementos do hip hop, como eu acabei de citar aí, o grafite é um deles. Tem os b-boys, que são a galera da dança, do street dance, tá ligado? Tem os mestres de cerimônias, conhecidos também como MCs. E claro, os DJs, né? Que comandam ali, mixam e remixam a pista de dança, tá ligado? Esses são os 4 elementos, 4 vertentes artísticas que compõem um elemento hip hop. Todos esses 4 elementos permeiam o ambiente da música rap, né? Ritmo e poesia. Mas que isso tem a ver com punk rock? Que o picho tem a ver com isso, mano? O picho também representa muito o rap, tá ligado? Mas eu acho que o punk rock tá mais para o picho do que o rap, mano. Vamos comigo desenrolar esse raciocínio aí pra ver se faz sentido ou não. É um pensamento que eu tive aí há um bom tempo, queria fazer um vídeo. Não tem roteiro, não tem nada. É isso aí, vamos ver o que sai. E aí, internet? Eu sou Gustavo Stack, falo sobre arte, cultura e comunicação. E hoje vamos falar sobre isso, grafite, rap, pichação e punk. Eu acho que para começar vale a gente entender um pouco do contexto de cada um desses gêneros, né, mano? O movimento hip hop, ele surge ali na década de 60 e 70 no Bronx, tá ligado? O grafite surgiu ali mais ou menos na década de 60 e 70, a partir do início também do movimento hip hop, na mesma época, ali em Nova York, na região do Bronx, do Brooklyn, do Harlem. Os jovens estavam começando a criar uma nova expressão cultural que viria a ser conhecida como o movimento hip hop. O Bronx e todos esses outros bairros que eu citei eram áreas periféricas da cidade, tá ligado? E tal qual toda a periferia, esses jovens eram muito marginalizados, tá ligado? Além da perseguição social, tá ligado? Que eles já sofriam, racismo, preconceito de classes, tá ligado? Além de tudo isso, eles enfrentavam uma grande crise ali de empregos e subempregos para esse povo periférico. E nessa época aí também começaram a surgir festas organizadas clandestinamente nesses bairros que estavam praticamente em ruínas por esses jovens, né, mano? Que era onde aconteciam esses remixes de músicas disco, foi surgindo a cultura do DJ, tá ligado? Como tudo relacionado à periferia é meio zoado, sucateado, o metrô não era diferente, mano. Esses metrôs que iam pro extremo da periferia eram frequentemente vandalizados, destruídos e grafitados, né? Graffiti, no termo inglês propriamente, é qualquer ato de escritura na parede ali, seja ela com cores, com caneta, com spray ou com o que for. Desde tag a pichação, eles encaram como graffiti. A gente aqui no Brasil que trata o grafite como essa coisa um pouco mais trabalhada ou gourmetizada até, que traz mais cores e aí tem essa diferenciação do picho e do grafite. Mas lá no Bronx, o graffiti começou com essas tags, vandalizando esses metrôs. Com muita sobreposição de tags, mano, de assinaturas por cima de assinaturas em diversas cores, começaram a se criar letras maiores para cobrir essas tags. Não é como aqui no Brasil que é paia você cobrir a pichação de outra pessoa. Lá é normal, mano, normalizado, ainda mais no começo do movimento. Então, para cobrir essas tags que estavam já cobrindo toda a parede, todo o muro, todo o metrô, foram criadas as chamadas pieces, que eram peças maiores, com mais cores, que sobrepunham essas tags, que depois vieram a surgir diversos outros estilos, como os bombs, wild style, diversos outros estilos de grafite, que eram muito mais cores, muito acabamento, uma diversificação gigantesca de estilos, tá ligado? E é principalmente por esse contexto intrinsecamente, diretamente ligado ao hip hop que eu falo que o grafite está para o rap. Mas agora por que o picho está para o punk, mano? Vamos lá, vamos contextualizar. Você já deve estar cansado de saber e de ouvir que a nossa cultura brasileira bebe muito da herança cultural norte-americana, tá ligado? A gente consome muito dos gringos e não foi diferente em relação ao punk rock, ao rap e ao hip hop como um todo. Ali na década de 70, no começo da década de 80, o punk rock já estava sendo importado pro Brasil, tá ligado? Bandas como Sex Pistols, Ramones e outras faziam já grande sucesso aqui, mano. Lógico que muito mais lá com os playboys de Brasília, que reivindicam o começo do punk rock no Brasil,
Mas também em São Paulo, mano, na galeria do rock, existiam muitos punks que estavam ali consumindo essa cena e começando a criar a sua cena nacional também. E aqui é um dos principais pontos que reforçam essa minha analogia aí poética do grafite rap, punk, pichação. Porque assim como o começo do rap e do hip hop que a gente conhece, na sua raiz, deu origem também ao grafite, ali juntos, surgiram juntos lá no Bronx, o punk rock e a pichação que a gente conhece hoje estava acontecendo de forma muito parecida, só que em São Paulo. O punk rock de verdade nasceu em São Paulo, mano. Reação ali também de jovens, principalmente da classe operária, que queriam criar a sua voz contra esse sistema opressor. E essa voz era muito mais violenta. Punk rock de São Paulo refletia a agressividade da capital, tá ligado? Tal qual a pichação, mano. A pichação em São Paulo, você não encontra algo parecido com isso em nenhum lugar do mundo, mano. Porque é 100% autêntico daqui e uma reação à cultura daqui, à cultura da cidade de São Paulo. Cultura essa que reflete toda essa agressividade, essa insatisfação. Não que o rap também não tenha essa voz ativa, essa voz violenta contra o sistema, mas no geral não tem nem como comparar com a agressividade do punk rock e da pichação em si, tá ligado? É insano. Pichação e o punk rock no estilo São Paulo era muito mais sobre um espírito de rebeldia contra o sistema, anarquia e marginalidade, mano, abraçando essas palavras e essas atitudes, assim como o punk, assim como o picho. Porque o picho em São Paulo era muito mais sobre esse espírito de rebeldia, de ativismo, anarquia, de marginalidade, de agressão contra os prédios, contra a cidade, tá ligado? Assim como o punk rock. E não para por aí não, mano, porque até o começo da pichação, ali na década de 80, bebia muito da fonte do rock americano, mano, e do rock inglês, mano. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso no canal, sobre como o começo da pichação e esses letreiros diferenciados que a gente conhece hoje bebia muito da fonte da tipografia de bandas de rock, mano, como Kiss, Iron Maiden e vários outros, tá ligado? Mas trazendo isso para um ativismo, para uma forma de se fazer muito mais sobre a cidade, mano. Tanto que até o jeito vertical das letras, mano, é um reflexo total de como a cidade era e como as pessoas viam naquela cidade. Tudo é vertical em São Paulo, mano. Você anda no centro, você não vê o horizonte, porque os prédios são gigantes a perder de vista, tá ligado? E isso reflete na estética da pichação também. Deu pra entender agora? E é por isso que o punk rock é o picho e o rap é o grafite. Agora fez sentido esse meu pensamento aí? Achei que daria um vídeo legal. Tentei gravar esse vídeo aqui de freestyle, né, mano? Espero que tenha saído legal aí a dialética de como eu contei essa história, como eu compartilhei esse pensamento. Não tem roteiro, mas talvez fique bom, né? Se você tá assistindo é porque eu acreditei que ficou bom. E se você viu até aqui, deixa o like aí. Muito obrigado desde já pela sua audiência, pela sua paciência aí. E é isso, comenta aí, interage com nós, vamos que vamos. Muita tinta.